Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que com saúde, né? Que é o que mais importa pra gente agora nesse momento. Pessoal, hoje eu vou me dirigir especificamente à turma MED, tá bom? Até porque o assunto que eu vou citar com vocês aqui é um assunto particular da turma MED, que é a configuração RS, tá certo? É uma basezinha do que a gente já vem visualizando com vocês lá na isomeria ótica, tá bom? A gente vai continuar a isomeria ótica ou óptica, né? Depende aí da forma que você preferir falar, tá bom? E vamos puxar um pouquinho um assunto mais específico que é a configuração RS, tá bom? Ela é tão específica como era aquela configuração Z que a gente viu na isomeria geométrica, tá bom? Então vamos lá dar rapidão uma olhadazinha aí no que eu vou colocar para vocês agora. Pronto. Então o que a gente estuda em configuração RS? A configuração RS ela vai visualizar para a gente o desvio da luz polarizada. Esse desvio da luz polarizada ele pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. E a gente já sabe que quem desvia a luz polarizada para a esquerda é chamado de levógiro. E quem desvia a luz polarizada para a direita é chamado de destrógiro. Daí a configuração R, que vem do latim, que significa rectus ou direito, tá bom? Enquanto S, que é de sinistros, que significa desvio para a esquerda, ok? Volta aqui. É o que a gente já tinha visualizado outras vezes, aliás, no nosso cotidiano, que aquele cara é sinistro. Por que é sinistro? Porque antigamente era muito estranho as pessoas que escreviam de forma com a esquerda, tá? Então ficou essa palavrazinha sinistros, que é a pessoa que escreve o canhoto de hoje, tá bom? Beleza? Vou colocar alguns exemplos aqui. A partir desses exemplos, a gente vai colocando as regrinhas para a configuração RS, que são regras bem simples, tá? A gente vai dar um bizuzinho, que nós do Colégio Cristos temos esse bizuzinho, trabalhamos com vocês, e eu vou colocar também aqui através do slidezinho, tá bom? Primeiro eu vou colocar um exemplo aqui, e a partir desse exemplo eu vou citando essas regrinhas, que são poucas, tá bom? Para a gente entender se ele vai desviar para a esquerda, vai desviar para a direita, se o giro é... Vamos ver com calma isso aí, tá bom, pessoal? Vamos lá, colocando aqui um segundo exemplo, um primeiro exemplinho para vocês. Aqui você tem 3 estruturas, vamos analisar uma de cada vez, tá bom? Pega essa nossa primeira estruturazinha aí, onde eu vou ter o carbono quiral, que é esse cara que não aparece aí no desenho, tá bom? É o primeiro exemplo lá de cima, pessoal. Esse cara não vai aparecer no exemplo pra gente, e a gente vai criar prioridades. Olha só, quem é que está ligado ao carbono? Ao BR, o bromo, não é isso? A hidroxila, OH, o CH3, que é um chamado radical metil, e o hidrogênio. Como é que a gente vai estabelecer prioridades? A prioridade vai ser igual como a gente já fez lá na configuração EZ. Aquele que tiver o maior número atômico tem prioridade, ok? Então, no caso aí, o bromo, o número atômico dele é 35, tá bom? A prioridade 1. O oxigênio, não é hidroxila não, pessoal, quem está ligado diretamente. O oxigênio vai ter a prioridade 2. E ali o radical metil vai ficar com a prioridade 3, já que o carbono tem número atômico 6. Beleza? Esse segundo exemplo aí do lado dele, você pode ver. Vamos ver quem é que tem a prioridade. O bromo continua sendo a prioridade. Por que o bromo é prioridade? Porque o bromo tem o maior número atômico. A segunda prioridade, Cleiton, mas aí são 2 carbonos que eu vou ter ligado ao carbono quiral. Então, o que é que eu devo fazer? Eu olho como tem carbono e agora olho os ligantes desse carbono. Se você olhar no carbono de cima, esse que eu coloquei o númerozinho 3, já antecipando que a prioridade dele é a terceira, ligado a ele eu tenho 3 hidrogênios. No carbono de baixo, ligado a ele eu tenho 2 hidrogênios, 1 carbono e 3 outros hidrogênios. Ou seja, essa cadeia é maior. Não é que a cadeia é maior apenas, é que aí tem mais átomos. O somatório dos números atômicos aí do que está ligado ao carbono é bem maior do que do de cima. Então a prioridade dele vai ser bem maior, ok? Até porque ele vai ter aí um somatório de átomos bem maior do que o carbono CH3. Mas você só faz isso quando ocorrer o empate, pessoal. Eu já excluí o bromo porque o número atômico dele era maior. Então, independentemente do que venha na cadeia posterior, isso aí só vai servir para critério de desempate. Então, voltando. Prioridade 1, bromo. Esse aí, CH2 e CH3, vai ficar com a segunda prioridade, até porque ele tem mais átomos ligados ao carbono. E a terceira prioridade, o CH3 apenas, ok? Show, tá certo? O outro exemplo é esse aí de baixo. Aqui embaixo você visualiza que os 3 têm o mesmo número de carbonos ligados ao quiral. Todos eles aí, tirando o hidrogênio, tem ali um C tripla CH, um CH dupla CH2 e um CH2 CH3. E aí como é que a gente estabelece? A tripla tem prioridade sobre a dupla, que por sua vez tem prioridade sobre a ligação simples, ok? Então tá aí as prioridades.
Show! Já sabendo essa parte de prioridade, agora volta para cá. A gente já estabeleceu as prioridades. Cleiton, e agora? O que é que eu vou fazer? Pessoal, agora é bem simples. Depois de ter feito isso, depois de a gente estabelecer essas prioridadezinhas com vocês, agora a gente vai partir para um outro detalhe, que agora é o mais importante. Vou colocar um exemplozinho para vocês, ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. Pronto, tá aí o exemplo. Vamos lá. O que é que eu tenho nesse exemplozinho aí? Eu tenho um carbono quiral, esse carbonozinho onde está bem no meio, marcado por amarelo, tá bom? Ligado a esse carbono quiral, eu vou ter um H, eu vou ter um OH, eu vou ter um CH2OH, e eu vou ter aí um radical aldoxila, tá certo? Que é o do aldeído, C-OH. Primeiro detalhe, isso aí, pessoal, é o que eu chamo de projeção de Fischer. Volta para cá, bem rapidinho. Fischer, pessoal, foi um importante cientista que estudou a parte de hidrocarbonetos. E aí ficou mais fácil porque ele criou uma regra geral para a gente visualizar a parte de hidrocarbonetos, não só hidrocarbonetos, desculpa, mas uma regra geral para a gente visualizar a isomeria ótica, tá bom? Então volta lá de novo no exemplo. O que é que eu quero que vocês visualizem? Esses caras, isso aí é uma regra de Fischer, para ficar mais fácil de a gente observar, a palavra que eu vou repetir, uma redundância, né? Observar o observador, tá bom? Vai ficar mais fácil de a gente observar a estruturazinha aí. O que é que eu quero que vocês visualizem? Os caras que estão na horizontal, no caso aí o H e a hidroxila, eles sempre vão estar à frente, tá bom? Por isso que no exemplozinho do lado, você coloca esse desenhozinho mais pintadinho, né? A hidroxila e o H vão estar à frente, ou seja, os da horizontal, de acordo com as projeções de Fischer, vão ficar à frente. Enquanto o grupo aldoxila e o grupo CH2OH, eles vão ficar atrás da estrutura, tá bom? Sempre o Fischer vai fazer isso? Sempre o Fischer vai fazer isso. Só que volta para cá agora de novo. Só que para a gente não interessa isso. O que interessa para a gente aqui é estabelecer uma conexão para determinar se ele vai desviar para a direita ou vai desviar para a esquerda, se a configuração vai ser R ou se vai ser S. E aí o que é que eu vou fazer? Sempre que a gente tiver esse exemplo, pessoal, sempre que eu quiser determinar a configuração RS, o que é que eu faço? Eu coloco o grupo de quarta prioridade para trás da estrutura. Não interessa se ele vai estar pintadinho, se ele não vai estar tracejadozinho, não interessa nada disso. A gente sempre vai colocar ele atrás, ok? Beleza? Então volta aí no exemplo para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou falando. Vou colocar um outro exemplo para vocês de como isso vai ser representado. Pronto, tá aqui, ó. Esse segundo exemplinho, aí, pronto, pessoal. Esse segundo exemplinho aqui, ele vai ver aí o observador. Eu tentei desenhar aí um observador que ele está de frente para a hidroxila. Eu tenho sempre que colocar o hidrogênio atrás. Sempre, isso é fato. Coloco sempre ele atrás da estrutura, tá bom? Então, quem é que vai ter a prioridade? Vamos lá estabelecer as prioridades que a gente viu anteriormente. Ligado a esse grupo aí, eu vou ter o oxigênio. Opa, o oxigênio vai ser a prioridade 1, no próton do oxigênio é maior. Ligado a ele, eu vou ter 2 carbonos, tá certo? E o hidrogênio. O hidrogênio fica como a última prioridade, deixa de ser até prioridade, né? Passa a ficar na quarta colocação. Entre esses 2 carbonos, quem é que tem prioridade? Vamos dissecar isso aí para ficar mais simples. Olha aí o outro slidezinho que eu coloquei para vocês. Você olhar os 2 carbonos, quem é que está ligado a um carbono desse aqui? Eu tenho 2 Hs e uma hidroxila e um oxigênio, que está ligado a ele direto. Já no outro, que é o grupo aldox, que é o do aldeído, eu vou ter um hidrogênio e uma dupla com oxigênio. Essa dupla com oxigênio é como se tivesse 2 ligações com 2 oxigênios diferentes. Logo, ele passa a ser a prioridade 2, ok? Passando a ser a segunda prioridade, agora o que eu vou fazer, Cleiton? Agora é mais simples, pessoal. Eu vou numerá-los, tá bom? Numerei aí hidroxila 1, C-OH2 e C-OH3. Pronto. Agora está fechado. Já tenho tudo isso, já dissequei, já vi a estrutura toda. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos agora estabelecer, já sabendo quem é o giro, né? Já sabendo quem são as prioridades. Vamos agora determinar se a configuração é R ou S. Essa parte introdutória é importantíssimo que você numere. Sabendo numerar, pessoal, acabou. O restante fica tudo por nossa conta, de forma bem simples, e você vai determinar a configuração RS, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Agora eu vou colocar aqui um outro exemplozinho para vocês, tá bom? Dá uma olhada aí nesse exemplo. Nesse exemplo aqui, eu vou ter o carbono quiral bem na frente, eu tenho ligado a ele um cloro, eu tenho um radical etil, um radical propil e um H. Prioridade 1, já coloquei aí para vocês, o cloro, o número atômico dele é o maior, 17, tá bom? Prioridade 2, a cadeia maior aí que é a cadeia do propil. Prioridade 3,
a cadeia aí do etil e o hidrogênio fica aí em último colocado. O que é que eu vou fazer? Dá uma olhada aí para mim. Vamos agora seguir o sentido que tem de prioridades. 1, 2. O que é que agora é o grande pulo do gato, pessoal? Vocês vão fazer com o seguinte. Vocês vão retirar a última prioridade, tá certo? No caso aí, não é a última prioridade, então não seria prioridade, né? Você tira aí o quarto colocado, que no caso é o H. Finge que ele não existe. Joga ele de escanteio e bota ele onde você quiser. Fica só com os 3. E vamos fazer a ligação. Olha aí primeiro. Eu tenho o cloro, propil, e depois você puxaria aí, pessoal, para o radical etil. Então, eu vou estar girando aí, ó, se eu seguir a ordenzinha 1, 2, 3, eu vou estar girando no sentido anti-horário, ok? Se eu estou girando no sentido anti-horário, a minha configuração é uma configuração S, tá bom? Essa configuraçãozinha, ela faz com que o cara fique girando no sentido anti-horário. Então, se esse cara desvia, do jeito que eu estou olhando ele, a luz polarizada vai ser desviada para a esquerda. A configuração dele é uma configuração S, tá bom? Olha esse outro exemplozinho aí, que eu vou colocar para vocês. Aí, o que foi que eu fiz? Eu inverti as posições do propil e do etil. Ou seja, esses dois caras, o exemplo passado e esse, são exemplos de enantiômeros. São exemplos de caras que estão... se juntos em iguais quantidades, formam uma mistura racêmica, ou seja, opticamente inativa. Mas um pouco interessa que é esse assuntozinho aí. Pessoal, faz a conexão agora de novo. Pega aquele cara, o hidrogênio, que não tem prioridade, ou seja, que está em quarto colocado, finge que ele não existe, esquece ele e vamos ligar aí os pontos 1, 2, 3, tá bom? Que a gente já determinou através de prioridade. O 1, o 2 e o 3, ou seja, você está girando no sentido horário, no sentido do relógio. Configuração R de relógio. Tá bom? Então, o que é que a gente faz? Volta para cá para a gente pensar e revisar tudo rapidinho. Quando você tem um carbono assimétrico, você vai olhar todos os seus ligantes e estabelecer entre eles prioridades. Essas prioridades vão ser dadas pelo maior número atômico. Em caso de empate, você soma o número atômico do restante do que está ligado a ele. Se tiver ligação dupla com oxigênio, você considera 2 oxigênios. Se tiver uma ligação tripla com nitrogênio, você considera como se fossem 3 nitrogênios. Caso as cadeias tenham o mesmo tamanho, você olha aquela que tem ligação tripla, tem prioridade sobre a ligação dupla, que por sua vez tem prioridade sobre a ligação simples. Tá bom? Finalizando essa outra partezinha aí, a gente estabeleceu as prioridades, e aí o que a gente vai fazer? Vai ligar os pontos 1, 2, 3, a prioridade 1, 2 e 3. Aquele que ficou em quarto colocado, você exclui ele, finge que não existe. Se essa união, junção dos pontos está seguindo o sentido horário, configuração R. Se está seguindo o sentido anti-horário, configuração S. Claro que tem um casozinho particular com vocês, alguns casos que podem ocorrer algum probleminha, no caso de você estabelecer quem é que está à frente e quem é que está atrás. Para isso existe uma dicasinha daqui da gente do colégio, que tá aí, ó, pronto, tá aí a dicasinha para vocês. O que é que diz essa dica? Quando a quarta prioridade estiver sempre atrás, o anti-horário é S. Quando a quarta prioridade estiver à frente, o anti-horário é R. De novo, eu estabeleço lá as prioridades. Quarta prioridade à frente, atrás, anti-horário S. Quarta prioridade na frente, anti-horário R. Eu vou depois trabalhar com vocês alguns exercícios. Vou tirar uma próxima aula só para a gente trabalhar com exercícios e aí eu foco mais nessa parte final. Ficou alguma dúvida nessa parte final? Fica tranquilo, a gente ainda vai resolver exercícios sobre isso com mais calma, tá bom? Beleza? Mas fica aí o meu recado. Quando eu tiver dúvida, Cleiton, onde é que eu tiro? Ó, manda para esse e-mail qualquer dúvida sobre o assunto, que eu vou ter um prazer, assim que possível, de tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Vou enviar alguns videozinhos intitulados para vou tirar uma aula só de dúvida dessas que vocês estão mandando aqui, ó, mais uma vez, aqui embaixo, tá bom? Pessoal, forte abraço, tá bom? Fique em casa, fique com Deus, feliz Páscoa para todos vocês, não esquece o sentido que é a Páscoa, tá bom? Para que a gente possa estar sempre refletindo, agradecendo e pedindo a Deus que Ele nos dê força e principalmente saúde nesse momento tão difícil. Tá bom, pessoal? Abraço grande para todos. Ótima Páscoa mais uma vez para vocês. Fiquem em casa com Deus.